Podemos assentar em nome de Jesus, sente dando glórias ao nome do Senhor. Aleluia, meu tributo. Aleluia. É a nossa oferta, é o nosso melhor. É tudo aquilo que Deus espera de nós, irmãos. Amém, queridos? Louvamos a Deus pelos louvores, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na presença dEle. Irmãos, sem perda de tempo, por favor, abre a palavra de Deus comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E Deus pôs uma palavra no meu coração, irmãos. E é uma palavra que vem me confrontando. É uma palavra que vem falando forte ao meu coração. O dia que o pastor Rafael pregou aqui, falando sobre crer, é se deixar ser convencido. E uns dias depois eu fui pregar, representando aqui a Renovar numa igreja, e o tema foi: tudo é possível ao que crer. E eu confesso que eu fiquei um pouco perturbado. Por quê, irmãos? Porque a gente vai passando, o tempo vai passando, a gente vai alcançando maturidade na presença de Deus. E quando a gente fala de fé, ela tem que ser verdadeira. Porque fé falsa dá ruim, não funciona. E a gente percebe, irmãos, claro que quem tem a capacidade de medir a quantidade de fé dentro de cada um de nós é somente o Senhor. Mas me bateu uma preocupação muito grande, porque quando você vai meditando, os pregadores da palavra de Deus, está aqui a Fernanda, e tantos outros aqui, você chega um momento da tua vida que você não quer ficar lançando palavras da boca para fora. Não, irmãos. Não. Eu penso que nos dias atuais os pregadores têm chorado, têm gemido para falar: Deus, eu não quero pregar uma coisa que eu não esteja dentro dela. E quando fala desse assunto fé, é um tanto complicado. Complicado, entre aspas. Mas é desafiador, é confrontante você falar de fé. Você falar de fé. A gente acabou de ouvir um louvor. E esse louvor fala de fé. Fala de fé. Tributo é o presente que nós vamos dar para Deus. E o que de melhor a igreja pode dar ao Senhor, meus irmãos, senão a tua fé? Pois a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é tudo que Deus espera da tua igreja. É tudo que dos altos céus, num culto abençoado como esse, Deus está atento, enviando a tua palavra, enviando, falando através dos louvores, pois a própria palavra diz que de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. E nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que a fé não é nossa. Não. Paulo fala isso em Efésios. Quando ele fala de salvação, que nós somos salvos pela graça, ele diz que isso é um dom de Deus, que isso é pela fé, que isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, como é que funciona?
Deus, ele envia a palavra dele. E na medida com que de bom grado a gente vai recebendo a palavra, isso vai acrescentando em nosso coração a fé. Mas só que a fé, irmãos, ela é provada. A fé, ela é experimentada. E eu pedi aos irmãos para abrir em Lucas capítulo 5, que foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite. No versículo 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Sobre tua palavra lançarei a rede. Eu às vezes fico pensando como foi nesta manhã, irmãos. Porque Jesus, ele está diante de um homem, de um profissional. Jesus está diante de alguém que a profissão dele era pescador. Jesus está diante de uma pessoa que ele não sairia para o alto mar para pescar se ele soubesse que o mar não estivesse para peixe. Porque o pescador conhece, o profissional ele domina a sua área. Mas só que aprove aos céus naquela noite, dá uma ordem para que os peixes brigassem com Pedro. Os céus deu uma ordem naquela noite, porque Pedro saiu à noite dizendo: olha, o mar hoje está para peixe, senão ele não iria. Mas só que os céus que manda, os céus que comanda, os céus que dá a última palavra, olhou e falou: Pedro, hoje não. Hoje as portas estão fechadas para você, Pedro. E Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que quando ele quer ter um encontro com o homem, é exatamente isso que ele faz. Ele fecha uma porta ali, fecha outra aqui, ele vai causando problemas aqui, ele vai causando outro ali, até que o homem se encontre na presença dele. Aleluia! Eu falo isso, irmãos, com autoridade, porque eu trabalho com um tipo de pessoas que o último lugar que eles querem estar é sentado na presença de Deus. Eu trabalho com um grupo de pessoas que são um grupo abençoado, que eles vivem uma vida dissoluta, uma vida desregrada. E Deus, ele causa uma coisa aqui, causa outra ali, e daqui a pouco eles se pegam sentados, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Pedro, aquela manhã de Pedro, aquela noite de Pedro, foi uma noite frustrada, foi uma noite decepcionante. E a Bíblia diz que ao amanhecer, porque as coisas de Deus, irmãos, só acontecem às claras. As coisas de Deus, elas são feitas à luz.
as coisas de Deus, elas são feitas na transparência. É por isso que pela manhã a vitória na tua vida chega. Quando o sol raia, Deus manda a porta se abrir. Aleluia! O próprio Jesus falou: vamos trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite chegar, ninguém mais pode trabalhar. E agora, irmãos, Pedro ali lavando as redes, porque tem que lavar as redes, porque para Jesus usar, tem que estar limpo e vazio. Não, vou repetir. Para Jesus usar, tem que estar limpo e vazio. Aleluia. Aleluia. E Jesus chega, irmãos. Jesus chega com o controle de tudo, sabendo quem era Pedro, conhecendo a história dele. E Jesus sabia também que ele seria confrontado ali naquela manhã. Aleluia. E agora Jesus pede a ele: Pedro, me presta teu barco. E Pedro empresta o barco para Jesus. Até porque, meus irmãos, se Pedro tivesse tido sucesso aquela noite, ele emprestaria o barco para Jesus. Se o barco dele já tivesse cheio de peixe, ele teria tempo para Jesus. Se Pedro tivesse feito sucesso naquela noite, certamente ele não teria tempo para Jesus. O problema, às vezes, de muita gente, irmãos, é por aí: começa a fazer sucesso e se esquece de Jesus, começa a crescer na vida e começa a perder tempo para Jesus, começa a progredir e o tempo já não tem mais para Jesus. Escute uma coisa, como eu falei aqui na última pregação que eu tive aqui: ter dinheiro é bom, mas ter Jesus é melhor do que ter dinheiro, meu irmão. Ser rico é bom, mas ter o dono do ouro e da prata na tua vida é muito melhor. Então fique tranquilo, irmãos. A fatura que você tiver de ter, Jesus, ele vai suprir na tua vida. Porque foi ele mesmo que disse: ei, não estejais ansioso por coisa alguma, por nada, porque o vosso Pai Celestial, ele sabe bem que você precisa comer, beber, se vestir, e a ordem do Senhor é: não estejais ansioso por coisa, antes buscai o reino dos céus e a tua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquela noite Pedro não pegou nada. Aquela noite, e chega Jesus, pede o barco a Pedro. Pedro empresta o barco para Jesus. E agora Jesus começa a pregar naquela manhã. Não sei o que Jesus pregou naquela manhã, mas eu só sei que a Bíblia diz que a fé, ela é pelo ouvir. E o crente que não gosta de ouvir? E o ouvir pela palavra de Deus. E o crente que não gosta de ler a palavra de Deus? E Pedro, depois que acabou de ouvir aquele discurso, Jesus vira para ele e fala: Pedro, agora vai e lança o barco. Vai e lança a rede. Agora chegou aquele momento, irmãos, de Pedro ficar entre a fé e a razão. Chegou aquele momento do desafio, do confronto. Chegou aquele momento, que chega esse momento da nossa vida, quando a ciência diz: não tem mais jeito para você. A ciência, quando fala isso, ela fala com a razão. Porque Paulo, irmãos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele nos dá um conselho dizendo assim: olha, não atentes para as coisas que se veem, mas atente para as coisas que não se veem.
Porque as coisas que se veem têm prazo de validade, mas as que não se veem são eternas. E você abre a Bíblia te confrontando, dizendo: porque o justo viverá pela fé. Você abre a palavra de Deus, você encontra ela todo o tempo falando de fé. Falando de fé. Você abre a palavra de Deus, vai encontrar ela todo o tempo dizendo: ei, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te abençoo, eu não perco o controle de nada. Eu, Senhor, tenho o controle da tua vida. Você é meu servo. Aleluia. Então acalma o teu coração. Deus, quando fala: ei, não temas, Ele está dizendo assim: ei, vai dar tudo certo. Calma, as coisas vão dar certo na tua vida. É só você confiar. Nós acabamos de cantar um louvor aqui, irmãos. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. E é tudo que Deus espera, que as palavras sejam verdadeiras, porque a qualquer momento essa confiança vai ser provada por Deus. Vai ser provada por Deus. E eu fico pensando, irmãos, que nesse momento em que Pedro teve que decidir entre a fé e a razão, porque é um confronto muito grande, quando alguém vira para você e fala: você tem que crer, mas você fala: mas o médico já falou que não tem mais jeito. Mas alguém diz: mas o justo vive pela fé. Mas fulano falou que não tem mais jeito. Escute, irmãos, a fé é a evidência das coisas invisíveis. A fé é a evidência das coisas invisíveis. Você vê o próprio Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Por que não compreende? Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, irmãos, ele segue o curso do que é natural, do que é humano. O homem natural, ele só acredita no que vê, ele fala do que vê, aleluia, ama o que vê, deseja o que vê, até porque como é que ele vai crer naquilo que ele não vê? Como é que ele vai esperar aquilo que ele não vê? Como é que ele vai amar aquilo que ele não vê? Isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão. Esperar pela minha salvação, confiar no Deus que eu não vejo, aleluia, amar um Deus que eu não vejo, isso é coisa, irmão, de crente que vive pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, aleluia, porque para mim crer, eu não preciso ver, porque está escrito que o justo vive pela fé. E se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. Aí eu fico olhando, irmãos, é o confronto. Tudo diz que não, mas o crente pela fé diz que sim. Quando tudo diz que não, a minha fé diz para mim que vai dar tudo certo. Eu acho que foi por isso que Jesus começou a igreja com Pedro, com Simão, aliás. A palavra Simão quer dizer aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que dá crédito. Simão, lança a rede. Ele falou: Senhor, eu já tentei a noite inteira, Senhor. E a situação, o cenário, diz para mim que não tem. A minha razão fala para mim, Senhor, que não tem. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Vira para quem está do teu lado e fala: não desanima não, filho. A palavra de Deus dura para sempre.
Lança a tua vida sobre a palavra de Deus. Lança o teu problema sobre a palavra de Deus. Lança o teu filho sobre a palavra de Deus. Lança o teu casamento sobre a palavra de Deus. Lança o teu problema, lança os teus sonhos, os teus projetos. Lança ele sobre a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Lança sobre a tua palavra, Senhor. Sobre a tua palavra. Pode lançar, Pedro. E Pedro vai e lança. E a Bíblia diz que foi a maior pesca de todos os tempos. Porque o justo, irmãos, ele vive pela fé. E a fé, ela faz para ver. A fé, ela crê para ver. Ela não vê para crer. Quem quer ver para crer é a nossa razão. É a nossa razão. É por isso que a todo tempo nós vamos encontrar na Bíblia: ei, não se fie em você mesmo. Confie no Senhor. Até porque o nosso coração ele é enganoso. Não fie na tua força, irmãos. O início da queda de um cristão, pastor, é quando ele quer medir o problema com as tuas forças. É quando ele olha para o cenário e fala assim: eu não vou conseguir. Você é servo de Deus ou não é? Você é filho de Deus ou não é? Você nunca leu na Bíblia que quem peleja por você é o Senhor? Quem luta as suas guerras é o Senhor? Aí o cenário se arma, o gigante se apresenta, o desemprego chega, a doença chega. Eu acho que a maior tristeza para Deus é quando a luta chega e o crente entra em desespero. Se preocupar é uma coisa, entrar em desespero é outra coisa. Aleluia, porque com Deus, irmãos, momento de lutas, momentos de conflitos, é para enriquecer a tua história, meu filho. É para enriquecer a história do povo de Deus, meu filho. Fico pensando Davi. Davi vai levar a comidinha dos irmãos dele. 40 dias o gigante afrontando. 40 dias. E chega Davi, meu irmão. Segundo os expositores da Bíblia, um menino. Um menino já cheio de história para contar. Ele olha aquele gigante desafiando. E a Bíblia diz que ele naturalmente, ele vai até o rei e fala: rei, está comigo, rei. Está comigo, eu vou lutar com esse cara aí. Enquanto todos corriam, ele numa naturalidade tremenda dizendo: eu vou lutar. Eu, Davizinho, vou lutar. Mas como, Davi, você não pode? Eu sei que eu não posso. Mas aquele que está comigo é maior, é muito mais forte do que o que está lá fora. É bom falar isso, né, meus irmãos? O que está comigo é maior. Mais são os que estão comigo. Aleluia. Mas a gente tem que falar e manter a palavra firme. Porque um dia, repito, a tua fé será provada por Deus. Saul olhou a aparência. Saul olhou a situação. Davi, você não pode. Saul tinha razão? Tinha. Todos ali tinham razão? Tinha. Mas entre a fé e a razão, a igreja tem que ficar com a fé. Não vai que você vai morrer. E Davi saindo dizendo: eu vou lutar. Vai lutar por quê, Davi? Eu vou lutar pela herança, que ia ser príncipe. Eu vou lutar pela minha futura esposa. Eu vou lutar pela minha família, porque quem é cristão, irmãos, aleluia, luta até por aquele que te aborrece, sabia? Ele falou: eu vou lutar até pelo meu irmão que fica implicando comigo. Esse foi Davi.
O que fazia ele ser assim, meu irmão? A fé, a confiança em Deus. O gigante veio e falou: olha, você vem a mim com escudo e vara-pau, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E tem mais, hoje mesmo Ele vai me entregar em suas mãos. Ele vai te entregar em minhas mãos. Irmãos, a gente precisa pensar mais nesse tema. A gente precisa se preocupar mais com essa palavra, crer. Porque o texto que eu preguei na igreja está em Marcos capítulo 9, quando Jesus desceu do monte com Pedro e chega lá embaixo. Jesus pega os escribas, os fariseus discutindo, e um pai desesperado. Deixa eu conjecturar aqui, imagina alguém virar e falar assim: ó, vai ali, que Jesus está lá, os discípulos dele estão lá, a igreja dele está lá, e vai resolver teu problema. E o moço vai com o filho endemoniado, e chega lá, os discípulos oram, e não pôde resolver o problema. Imagina a decepção daquele pai, imagina a frustração daquele pai. Mas só que daqui a pouco chega Jesus. Jesus sempre chega nos momentos de aflição. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Daqui a pouco chega Jesus, olha aquelas cenas, algumas desagradáveis, crentes brigando por causa de teologia, crente discutindo quem pode e quem não pode. Enquanto eles discutiam, alguém estava necessitado. Enquanto eles discutiam, alguém estava endemoniado. Enquanto eles sentavam na roda, aleluia, tentando mostrar quem é melhor, quem sabe mais, quem sabe menos, tinha gente perto deles morrendo. O que é isso, pastor? Isso é crente cheio de teologia, mas sem poder nenhum de Deus, irmão. Tem que caminhar junto, conhecimento e graça, conhecimento e poder, porque o mundo espera muito da igreja do Senhor. Alguém lá fora diz: vai lá na igreja, que lá eles vão orar por você e o mal vai sair. Vai lá na igreja, que eles vão orar por você e a porta vai se abrir. Vai lá na igreja, que eles vão, aleluia, usar a fé em Cristo Jesus e o milagre vai acontecer na tua vida. E a Bíblia diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. E Jesus falou isso para a tua igreja. Irmãos, eu falei: Deus, essa palavra me falou: confrontar a minha igreja hoje. Tem pessoas, irmãos, que tem problemas em casa, mas não ora. Não ora. Parece que já desistiu. Desculpa, irmãos, mas eu conheço algumas famílias cristãs cheias de problema. Você quer saber? Até espiritual, que não acreditam mais. Vêm até a igreja, dizimistas, fiel nos cultos. Mas aí eu fico pensando, quando Jesus fala: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque é muito tranquilo, pastores, quando o palestrante diz: você crê? É costume de todo mundo levantar a mão e dizer: eu creio. E a gente acredita que você crê, senão você não estaria aqui. Mas repito, meus irmãos, quem crê, age. Quem crê, luta. Quem crê, bota a fé em prática. Quem crê, olha para dentro do teu lar e fala: eu vou lutar. Eu vou lutar pelos meus filhos, pelo meu casamento. Eu vou lutar pela minha esposa que está fraca. Eu vou lutar por todos, mas eu vou lutar. Por quê? Porque a Bíblia diz: eis que vos dou poder. Eis que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Mas se eu não crer, pastor,
pastor, você vai ficar com problema. Você vai ficar com problema. Pastor, mas que palavra pesada é, filha, é confrontante mesmo. Porque evangelho, como eu falei daqui da outra vez, não é faz de conta. Eu não posso viver um evangelho faz de conta. Eu não posso levantar a mão e dizer eu creio, mas quando o problema chegar, eu tenho que correr atrás de outro para resolver. Você é vaso do Senhor. Você é bênção na mão do Senhor. Você é poderoso na mão do Senhor, filho. A força não vem de ti. A força vem de Deus. O poder vem de Deus, o agir vem de Deus. Quem abre as portas é o Senhor. Quem dá ordem para o peixe chegar é Deus. Quem faz prosperar é o Senhor, meu irmão. Davi contando testemunho, não, Saul. Eu tenho vida. Eu tenho uma história para contar. Estava lá apacentando, veio um leão, pegou a ovelha. Davi olhava assim e falou: não, minha ovelha não. A ovelha do meu pai você não vai levar não. A ovelha tem dono, filho. Aleluia. E Davi tirava da boca do leão, irmãos. Escute aqui, deixa eu lançar uma palavra para você. Aleluia. Aleluia. Não importa do jeito que a ovelha esteja, filho. Pode estar sangrando, mas está viva. Pode estar toda deformada, mas está viva. Pode estar, aleluia, numa situação difícil, mas está viva. Pode estar no tráfico de drogas, pode estar na prostituição, pode estar onde for, mas está vivo. Deus ainda está contando contigo para ir lá e arrancar da boca do leão. Pastor, não vou. Você está com um problema sério, porque Deus está contando contigo. Pastor, está com um problema sério, porque o justo vive pela fé. E fé, irmãos, é medida de fé, hein? Muita oração, muita fé, muito poder. Se tem uma coisa que a igreja faz o coração de Deus se alegrar, é quando o cristão se bota à disposição, pastor, e diz: Senhor, conta comigo, eu vou. Aleluia. Está com problema em casa, meu irmão? Deus está contando contigo. O poder não emana de você, o poder emana de Deus. Pois o conselho de Paulo aos Efésios é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força do seu. Se não está acontecendo é porque tem alguma coisa errada, filho. Se não está acontecendo, tem alguma coisa fora. Se tem alguém fazendo bagunça dentro da tua... Mas pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou jejuando. Então espera que a vitória vai chegar. Então aguarda que a porta vai se abrir. Porque Deus não decepciona ninguém. Deus não decepciona ninguém que aguarda nele, que espera nele. Ninguém, meu irmão. Davi só precisou de uma pedrinha. Só de uma pedrinha. E acertou a fronte do gigante. Pedro só precisou de uma atitude para ver o milagre acontecer. E é o que Deus está esperando da gente, irmãos. Você está orando, aguarda que o milagre vai acontecer. Você está esperando em Deus, orando, jejuando, aguarda que a porta vai se abrir. É o tempo do Senhor, vai acontecer.
Mas se você não consegue enfrentar o gigante, se você tem que pedir socorro e não faz, meu irmão, Deus está trazendo essa palavra no teu coração essa noite, dizendo: acorda, desperta, que há um Deus dos céus poderoso, que quer te encher de poder, quer te encher de graça, quer te encher de virtude, aleluia, e só depende de você, meu filho, só depende de você, aleluia. Ah, pastor, comigo Deus não faz não. Quem falou que não, gente? Quem falou que não? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Tudo. Deus, Ele criou situações na Bíblia, irmãos. Imagina, você abre a palavra de Deus, Evangelho de João, está lá o Marta, Maria, com o irmão doente. E eu penso que Marta e Maria chamou o mensageiro e falou: corre lá, vai. Avisa Jesus, porque Jesus vai vir rapidinho. Porque Ele ama, meu irmão. O mensageiro chega lá: mestre, aquele que tu amas está doente. Jesus falou: fica tranquilo. Essa doença não é para a morte, não. Aleluia. Aleluia. Fica tranquila, Fernanda. Fique em paz. E o mensageiro volta e diz: Marta, Maria, Jesus falou que teu irmão não vai morrer, não. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu. E agora? A minha esposa, eu já contei isso aqui, deixa eu contar de novo. Ela é estéril, sempre foi, toda a vida. E Deus, Ele usou uma profeta num grupo de evangelistas que nós tínhamos, eu, a Fernanda. E numa vigília, Deus usou a profeta dizendo que via um presente rosa descer do céu. E a minha esposa ficou toda feliz. Ela não engravidava, como não engravida mais até hoje. E ela engravidou. Engravidou porque Deus falou que ela ia engravidar. Mas com 4 meses ela perdeu a criança. E no ato, lá no hospital, Deus falou para mim assim, ó, fala com ela, que o diabo vai mandar alguém junto a ela, para desafiar a fé dela, dizendo: ué, você não é crente? Cadê o teu Deus? Isso foi pela manhã. Ela teve alta, levei ela para casa. E chegou alguém lá na minha casa, íntima, da família. Ué, você não é cristã? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? E ela lembrou das palavras que o Senhor mandou falar com ela. Só que dias depois, ela engravidou. Deus usou um profeta de novo, falando para ela não temer, que a bênção dela estava a caminho. A Gabriele está ali, ó. Foi a Gabriele. E sabe de uma história? A Gabriele, ela canta comigo desde sempre, desde 2 anos de idade. Nós já cantávamos em cruzadas juntos. Essa mesma pessoa, pastor Rafael, que perguntou: cadê o teu Deus? Eu vi, não foi uma, foi algumas vezes, a Gabriele cantando para ela, e ela se derramando em choro na sala da minha casa. Tinha um louvor que a Gabriele cantava dizendo: hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Aquilo era Deus dizendo assim: olha, eu sou o Deus da família dela, eu sou o Deus da vida dela, eu sou o Deus que não decepciono,
Eu sou o Deus que a minha palavra não cai por terra. Eu sou o Deus que aquele que confia em mim pode aguardar que a bênção e a vitória vai chegar.